Ainda resta esperança. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia e ao podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia, para provar que boas reflexões podem sim caber no tempo de um cafezinho. E eu, Prof. Toninho, hoje venho convidá-los a pensar sobre um tema delicioso, tema chamado de esperança. Então hoje vamos refletir bastante sobre as nuances dessa palavra, vamos refletir bastante sobre as conexões que ela tem com a nossa vida e principalmente com as nossas capacidades de decisão. Então antes de começar, eu quero pedir para você entrar comigo na reflexão, entrar comigo aí no pensamento, sintonize todo o seu ser racional e também o seu ser emocional para a gente pensar bastante sobre esse tema tão delicioso e tão pertinente na nossa vida, beleza? Para começar a falar de esperança, eu vou trazer aqui para vocês algo muito da hora, que é o quê? O diálogo com a palavra liberdade. Então, de algum modo, na minha reflexão de hoje, liberdade vai se conectar com esperança. E como isso vai acontecer? Vou começar a partir de um livro que me tocou muito, chamado Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Esse livro traz a seguinte construção. Pensa comigo, imagina aí. Uma sociedade perfeita. E perfeita entenda aqui por uma sociedade composta de classes que funcionam maravilhosamente bem. Ninguém reclama, ninguém está insatisfeito, todo mundo cumpre a sua função, seja ela mais baixa ali na sociedade, seja ela mais alta. Mas como isso é possível? Manipulação genética, construção de pensamento, indução de pensamento. Então, desde antes de nascer, os bebezinhos ouvem coisas que os fazem não pensar e não questionar o sistema no qual eles vão ser impostos. E olha que interessante, e aí eles vão crescendo e eles vão se conformando. Então a ideia principal dessa sociedade, segundo Huxley, seria a vida pelo prazer, uma vida hedônica. Então se a galera tem um mínimo de sofrimento, eles tomam uma droguinha e passam o sofrimento. Eles vivem sempre em busca do sexo, do prazer da bebida, do prazer da comida. Então é prazer, prazer, prazer o dia todo dia. Professor, os mais belos, mais fortes e mais inteligentes, eles se questionam por que eles são assim? Não, de modo algum. Eles estão ali na elite da sociedade, mas eles não se questionam. Para eles está tudo bem. Eles não sofrem por isso, ok? E quem está ali na parte mais baixa da sociedade se questiona, fica puto com isso? De modo algum. As pessoas que estão ali embaixo, que estão nas classes mais periféricas dessa sociedade, não se questionam, não ficam bravas, não se irritam, porque também não têm essa capacidade de pensamento livre. Olha que louco! Então eu estou dizendo que todo mundo dentro dessa sociedade não consegue se questionar. Obviamente, se eles não têm a capacidade de questionamento, não há também a capacidade de escolha. Obviamente, se já está tudo pronto, se já está tudo determinado, não há nessa sociedade uma capacidade de escolha. Então podemos dizer que apesar de muito maravilhosa no usufruto dos prazeres, que apesar de não acontecer sofrimento, não existe liberdade. Se não existe liberdade, não há poder de escolha. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Em um lugar onde não há liberdade, não há poder de escolha, é necessário ter esperança? Em algum lugar onde não se pode fazer nada, ainda resta a esperança? Obviamente que não. E eu quero refletir com vocês justamente sobre a dimensão dessa palavra. A esperança só existe enquanto há em nós a possibilidade de fazer alguma coisa. Enquanto há a possibilidade de decisão. Então, se há ainda esperança no ser, só há porque ele ainda consegue decidir alguma coisa. E eu gosto muito de pensar na esperança como aquele finzinho do jogo onde o seu time está na prorrogação, no segundo tempo, e ele está perdendo de um gol e ainda te resta a esperança de que dê para fazer um gol.
Por que resta a esperança? Porque o jogador ainda pode decidir do jeito certo. Ele pode chutar, ele pode cabecear. Então, para você, o que resta, olha que interessante, por mais que eu tenha falado aqui vulgarmente esperança, para você resta a torcida, resta a crença, resta a fé. Mas para o jogador que ainda pode fazer algo, nele resta a esperança. Porque a esperança tem a ver com a atividade, com a ação, com a capacidade ainda de realizar alguma coisa. Então só há esperança nas pessoas que ainda podem agir, que ainda podem fazer alguma coisa. E aí, se nós não temos liberdade, nós também não teremos esperança. E é aqui que reside o grande problema. Muitas das vezes, quando as pessoas te apresentam um enigma, a sua vida te apresenta aí muitas coisas, muitas enrascadas, você se sente não livre. Ou seja, como se tudo já estivesse determinado. E isso ceifa, corta, poda a sua esperança. Justamente porque joga no chão a sua capacidade de ação. Como sair disso, então? É muito interessante pensar, povo. É muito interessante refletir, por quê? Vem comigo. Lembra que o Epicteto disse que na nossa vida existem duas esferas, duas dimensões. Uma dimensão das coisas onde eu posso fazer algo e a dimensão das coisas onde eu não posso fazer algo. Essa que eu não posso, se eu perder tempo nela, eu gastarei minha vida aí, porque eu não posso fazer nada, então se eu me dedicar a ela, automaticamente eu viverei à mercê da sorte, viverei à mercê do destino. Mas das coisas que eu posso realizar, se nelas eu focar, automaticamente a minha energia, a minha capacidade de decisão vai me levar a realizar alguma coisa. Então, olha que interessante, ao observar a nossa existência, é necessário ter esperança, por quê? Porque a esperança é a dimensão real da sua capacidade de decisão. É quando você tem esperança que você pergunta, pô, o que eu ainda posso fazer por isso? Qual é a ação que eu ainda posso realizar? Então, velho, se você não focar, se você não parar para refletir um pouco sobre a sua capacidade de decidir, sobre ainda o que te resta a fazer, você não vai ter esperança mesmo. E aí, automaticamente, tudo aquilo que te embriaga para fazer com que você ache que não tenha liberdade, automaticamente te fará perder a esperança. É o que muitas pessoas hoje sentem em relação à política, tipo, pô, não consigo fazer nada. É o que muitas pessoas hoje pensam em relação à sua própria vida financeira, pô, não posso fazer nada. Muitas pessoas pensam em relação ao vestibular, tipo, pô, não posso agir, cara, depende mais de sorte e tal. Então, ao pensar na sua ação, você automaticamente recupera a esperança, porque te é devolvida a ideia de que você ainda pode agir. Demorou? Então eu quero aqui te provocar, quero deixar aqui para você um pensamento interessante, um pensamento bem profundo, de que a sua capacidade de sentir esperança está atrelada à sua capacidade de pensar sobre a sua ação. Beleza? Queridos e queridas, milhares de beijos, deixo aqui meus saudosos abraços, fiquem com Deus, tamo junto, é nóis, tchau, obrigado!